Deus falou com um homem chamado Abraão e sua esposa Sara. Mesmo eles sendo já bem velhinhos, Deus fez uma promessa especial. Eles teriam um filho. Isso foi muito surpreendente, porque naquela época Sara tinha idade bem avançada e pensava que era impossível ter filhos. Mas sabe, né? Deus faz coisas que às vezes nós não conseguimos entender ou acreditar. Um dia, Sara, que era muito velhinha, descobriu que estava esperando um bebê. Isso mesmo, ela ia ter um filho, mesmo sendo tão idosa. Isso aconteceu porque Deus sempre cumpre suas promessas, mesmo que parecem impossíveis para nós. E assim nasceu o menininho, e eles o chamaram de Isaac, que significa riso, porque trouxe muita alegria, e também porque Sara riu quando Deus disse que ela teria um filho na velhice. O pequeno Isaac era como um raio de luz brilhante em suas vidas, lhes lembrando do amor e do poder de Deus. Toda a família e os amigos celebraram a chegada do pequeno Isaac, e ele cresceu sabendo que era um presente especial de Deus para seus pais. Naquela época, Ismael era filho de Abraão com Agar, a serva de Sara, porque Sara e Abrão tentaram fazer o plano de Deus acontecer à maneira deles, já que Sara, na época, era estéril. Quando Isaac nasceu, começou a ter uma certa rivalidade na família, principalmente por parte de Ismael, que zombava de Isaac ainda criança. Ismael e sua mãe Agar acabaram sendo mandados embora por Abraão para evitar conflitos e proteger Isaac, pois Deus tinha um plano especial para ele. Mesmo assim, Deus cuidou de Ismael e Agar, mostrando que ele cuida de todos nós. Um dia, Deus quis testar o amor e a confiança de Abraão. Ele pediu algo muito difícil, que Abraão levasse seu filho Isaac ao monte e oferecesse como sacrifício. Isso significa que Deus estava pedindo para Abraão mostrar que amava a Deus acima de tudo, até mesmo mais do que amava seu filho amado. Deus queria ver se Abraão confiava nele completamente. Abraão, mesmo com o coração apertado, decidiu obedecer a Deus. Ele levou Isaac até o monte que Deus tinha mostrado e preparou tudo para o sacrifício e colocou seu filho no altar. O pequeno Isaac deve ter ficado confuso, mas confiou em seu pai. Abraão mostrou que estava disposto a fazer o que Deus tinha pedido, porque ele amava e confiava muito em Deus, mesmo que fosse algo muito difícil de se fazer. No último momento, quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaac, Deus parou ele e mostrou que não era necessário fazer aquilo com o menino. Deus tinha visto que Abraão realmente o amava e confiava nele. Então Deus mostrou a Abraão um cordeiro que estava ali por perto, para ser usado no sacrifício em lugar de Isaac. Abraão chamou o nome do lugar Jeová Jireh, que significa que Deus proverá. Porque Abraão obedeceu a Deus, mesmo quando foi muito difícil, Deus o abençoou muito. Deus prometeu que Abraão e sua família seriam abençoados, e que através deles, todas as pessoas do mundo seriam abençoadas também. Isaac aprendeu sobre a fé e obediência de seu pai, e também aprendeu sobre o amor e a provisão de Deus naquele dia no monte. Quando Isaac ficou um pouquinho mais velho, seu pai Abraão pensou que era hora dele ter uma esposa, mas Abraão queria que a esposa de Isaac fosse da mesma linhagem de seu povo. Então ele pediu para seu servo ir até um lugar bem longe para buscar uma esposa para Isaac. Abraão acreditava que Deus ajudaria seu servo a encontrar a mulher certa para seu filho. Abraão estava muito preocupado em assegurar que a linhagem, através da qual Deus prometeu abençoar todas as nações, fosse preservada. A insistência de Abraão para que Isaac não casasse com as mulheres cananeias pode refletir o desejo de manter a linhagem pura e dedicada a Deus. Nesse período, Isaac estava muito triste porque sua mãe, Sara, havia falecido. Ele sentia muita falta dela porque, como todos nós, Isaac amava muito sua mãe, e ela tinha sido uma mulher muito especial, que esperou muitos anos para que Isaac nascesse, e Deus fez um milagre para ela. O servo de Abraão foi para a terra natal de Abraão, e estava um pouco preocupado sobre como encontrar a esposa certa para Isaac. Então ele fez uma oração. Ele pediu que Deus mostrasse claramente qual seria a mulher certa para Isaac através de um sinal. O sinal seria que ela oferecesse água para ele e para os seus camelos. E Deus ouviu sua oração. Uma moça muito
muito gentil chamado Rebeca veio até o servo e fez exatamente o que ele tinha pedido a Deus na oração. Ela ofereceu água para ele e para todos os seus camelos, mesmo sendo um trabalho muito pesado. O servo ficou muito feliz e contou para Rebeca sobre sua oração e sobre Isaque. Ele foi convidado para a casa da família de Rebeca e contou para todos lá sobre Abraão, Isaque e a importante tarefa que ele tinha. Rebeca ouviu a história do servo e decidiu que gostaria de ser esposa de Isaque. Ela era corajosa e confiava que Deus estava guiando aquela aventura. Então ela disse sim e foi com o servo para a terra onde Isaque morava. Quando Isaque viu Rebeca, ele a amou imediatamente e ficou muito feliz por ela ser sua esposa. A Bíblia nos diz que Isaque foi consolado após a morte de sua mãe por causa de Rebeca, mostrando que Deus cuida dos nossos corações partidos e pode trazer alegria mesmo depois de tempos difíceis. Algum tempo depois, Isaque experimentou uma grande perda. Abraão, seu pai, faleceu. Ele veio a falecer aos 175 anos de idade, tendo vivido uma vida longa e significativa. Abraão foi enterrado por seus filhos, Isaque e Ismael. Esta foi uma época de luto para a família, mas a promessa de Deus a Abraão continuou através de Isaque. Antes de partir, Abraão assegurou que seu legado e bens fossem passados de maneira justa. Ele deixou tudo o que tinha para Isaque, seu filho da promessa. No entanto, ele não se esqueceu dos outros filhos. Abraão deu presentes aos filhos que teve com suas concubinas, e enquanto ainda estava vivo, os enviou para terras distantes para o leste, os afastando de Isaque para evitar conflitos futuros em relação à herança e à bênção prometida por Deus. Rebeca era estéril, assim como era Sara, mas Isaque orou a Deus por ela, e o Senhor atendeu sua oração, permitindo que Rebeca concebesse. Rebeca, percebendo a luta dos bebês em seu ventre, procurou entender o que estava acontecendo. Ela foi consultar a Deus, que lhe revelou uma profecia impactante: 2 nações estão em teu ventre, e 2 povos se dividirão de suas entranhas. Um povo será mais forte que o outro povo, e o mais velho servirá o mais moço. Essa profecia não é apenas uma prévia rivalidade pessoal entre Esaú e Jacó, mas também uma tensão futura entre suas respectivas descendências, Edom e Israel. Deus, em sua onisciência, sabia das decisões que Esaú tomaria, mas Esaú não foi forçado a fazê-las. Ele escolheu desvalorizar sua primogenitura, e essa escolha teve ramificações significativas para ele e seus descendentes. A história de Esaú e Jacó é mencionada pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4, do 22 ao 31, onde ele estabelece uma alegoria entre os filhos nascidos segundo a carne e segundo o espírito, sendo Ismael e Esaú sendo os filhos nascidos da carne, e Isaque e Jacó os filhos nascidos da promessa divina. Isaque é visto como uma representação do povo da promessa, e sua história se torna um exemplo de como a fé e a promessa de Deus prevalecem sobre os esforços e desejos mundanos. Eu irei me aprofundar mais na história deles no próximo vídeo, beleza? Então ative o sininho e se inscreva no canal, para que vocês possam ver a história completinha de Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, mas Jacó nasceu agarrado ao seu calcanhar, e seus nomes refletem essas circunstâncias de nascimento. Esaú significa peludo, e Jacó significa aquele que agarra o calcanhar. Isaque e Rebeca amavam seus filhos, mas eles tinham um problema. Isaque gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Jacó. Isso não é bom, pois todos os filhos devem ser amados igualmente pelos pais, mas às vezes as pessoas cometem erros, e isso causou problemas para a família deles. Isaque pode ter apreciado a coragem e as habilidades ao ar livre de Esaú, que eram típicas de um primogênito naquela época e cultura. E Rebeca recebeu uma profecia de Deus enquanto ainda estava grávida, que declarava que o filho mais velho serviria o mais novo quando os meninos cresceram. Além disso, Rebeca pode ter mantido a profecia de Deus em mente, guiando suas ações e preferências em relação a seus filhos. Certo dia, Esaú voltou de uma caçada, muito cansado e com muita fome. Jacó tinha feito uma sopa bem gostosa, e Esaú pediu um pouco, mas Jacó pediu algo em troca, que Esaú desse a ele
os direitos de ser o primeiro filho, o que era muito importante naquela época. Esaú, pensando apenas em sua fome, aceitou. Ele trocou algo muito valioso por um prato de comida. Essa narrativa nos convida a uma profunda reflexão pessoal. Pelo que estamos trocando a nossa primogenitura? Numa era de imediatismo e gratificação instantânea, é fácil nos perdermos na busca pelo prazer momentâneo. Pode ser o apego a bens materiais, a busca por status, o anseio por aceitação e aprovação ou qualquer outra coisa que colocamos acima do nosso relacionamento com Deus. Somos desafiados a refletir sobre as nossas prioridades e as coisas pelas quais estamos dispostos a sacrificar nossas bênçãos eternas. Isaac, agora um homem de família, enfrentou um novo capítulo em sua vida. Uma fome severa assolou a terra. Isaac então foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. Mas Deus apareceu a Isaac. Ele deu uma instrução bem clara: não vá ao Egito, permaneça na terra que eu te indicar. E naquela terra Deus renovou a promessa que fez a Abraão, assegurando a Isaac que ele teria descendentes tão numerosos quanto as estrelas no céu, e todas as nações seriam abençoadas através de sua linhagem. Isaac, obedecendo a Deus, fez sua morada em Gerar, mas não sem enfrentar seus próprios desafios. Assim como seu pai fez com Sara, Isaac, temendo por sua vida, disse que Rebeca era sua irmã, e Abimeleque, o rei, no entanto, descobriu a verdade e protegeu o casal, ordenando que ninguém lhes causasse mal. Mesmo em meio a dificuldades e temor, a bênção de Deus não se afastou de Isaac. Ele plantou naquela terra e, vejam só, colheu 100 vezes mais. Deus estava com ele, e sua prosperidade era evidente para todos, tanto quanto os filisteus, que olhavam com inveja. Eles entulhavam os poços cavados pelos servos de Abraão, mas Isaac, incansável, mudou-se e cavou novos poços, um após o outro, mesmo enfrentando conflitos por eles. Em Reoboto, o novo poço foi cavado sem disputas. E Isaac reconheceu: agora o Senhor nos deu espaço e prosperamos na terra. Isaac saiu dali para Berseba, e o Senhor apareceu a ele e reafirmou as promessas que ele fez a seu pai. Não demorou muito para que Abimeleque fosse até Gerar e visse a mão poderosa de Deus na vida de Isaac. Ele, com seu conselheiro e comandante, veio a Isaac buscando fazer um pacto de paz, reconhecendo que Deus estava com ele. Isaac fez um banquete para eles e juntos juraram manter a paz entre si. E naquele mesmo dia, mais uma boa notícia chegou a Isaac. Seus servos haviam encontrado água e um novo poço, e o Senhor havia verdadeiramente feito espaço para ele. Quando Isaac estava bem velhinho e quase não enxergava mais, ele pediu que Esaú caçasse algo para ele comer, e depois ele daria a bênção de pai para Esaú. Mas Rebeca ouviu e ajudou Jacó a enganar Isaac, para que Jacó recebesse a bênção no lugar de Esaú. Eles prepararam uma comida gostosa, e Jacó se vestiu como Esaú para enganar Isaac. E quando Isaac descobriu que foi enganado, ficou muito triste, e Esaú ficou muito zangado com Jacó. Quando Jacó foi abençoado, ele foi dotado de responsabilidades e promessas que influenciariam não apenas sua vida pessoal, mas também o destino de toda uma nação. Já Esaú, embora tenha perdido a bênção da primogenitura, também foi abençoado por Isaac e se tornou o progenitor dos Edomitas. A relação entre os descendentes de Jacó, israelitas, e Esaú, edomitas, foi complexa em muitos pontos conflituosos ao longo da história, cumprindo assim as palavras proféticas ditas a Rebeca durante sua gravidez. Esaú, furioso, jurou vingança contra seu irmão, prometendo tirar sua vida após a morte do seu pai. Jacó, com o coração pesado pela decepção, mas carregando em si uma promessa de prosperidade, fugiu para terras distantes. Isaac ficou bem velhinho, mas antes de morrer, ele viveu em um lugar chamado Hebrom. Lá ele passou seus dias, provavelmente contando histórias de como Deus foi fiel e bom para ele durante toda a sua vida. Ele deve ter contado sobre as promessas de Deus e como ele sempre cuidou dele e da sua família. Isaac viveu uma longa vida, mesmo na velhice. Ele viu a mão de Deus guiando tudo. Quando Isaac morreu, foi muito triste para sua família. Seus filhos, Esaú e Jacó, se uniram para enterrar seu pai. Eles colocaram para descansar no mesmo lugar onde Abraão e Sara, seus avós, foram enterrados. Mesmo na tristeza da perda, os irmãos mostraram respeito e amor pelo pai, dando a ele um sepultamento digno e honroso.
honroso. Mesmo depois da morte de Isaac, a história de sua família não terminou. Deus continuou a ser fiel à sua família, os guiando, os abençoando por muitas gerações. E assim, irmãos, exploramos juntos os caminhos trilhados por Isaac, vivenciando suas bênçãos, provações e promessas eternas que se desdobraram através de suas gerações. Se você foi tocado por essa história bíblica e quer continuar navegando conosco por esses mares de narrativas bíblicas, eu tenho uma missão especial para você. Se inscreva agora no nosso canal e ative o sininho das notificações. Dessa forma você não perderá nossa próxima jornada, que promete ser ainda mais emocionante, pois vamos explorar as vidas de Esaú e Jacó. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam ser tocadas por essas histórias inspiradoras. E é claro, se você gostou desse vídeo, mostre seu apoio deixando um like e compartilha nos comentários suas reflexões. Adoramos aprender e crescer juntos com a nossa comunidade. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até o nosso próximo encontro. Shalom.